No ar, mais um Soul Podcast, mais um episódio para a gente falar muito sobre empreendedorismo, falar sobre negócio. E antes de eu apresentar o meu convidado, roda a vinheta. Hoje aqui com a gente, Lucas Sabatin, sócio do Fire Club, participa de um dos grupos de empresários que a gente participa, tá no mesmo prédio que a gente, é nosso vizinho aqui de sala, e esse cara, gente, é um fenômeno. Vou contar só um pouquinho dos negócios que ele tem. Ele é sócio fundador do Grupo S, e o Grupo S tem nada mais, nada menos do que uma empresa de engenharia, uma incorporadora, uma empresa de arquitetura, ele tem também uma hamburgueria, uma marca de roupa, Leme. Só alguns dos detalhes, só algumas das empresas, dos negócios que o Lucas cuida. E Lucas, a minha primeira pergunta para ti é: o seu dia tem quantas horas? Puta, irmão, primeiro prazer aí tá aí, obrigado pelo convite. E cara, é difícil falar, viu? Eu falo para todo mundo que se eu pudesse ter umas 48 horas, acho que ainda não seria suficiente. Mas tem as mesmas 24 de todo mundo, né? Não tem como mudar. Cara, toda vez que a gente se encontra, eu fico me perguntando como é que você dá conta, velho? Porque é muita coisa. Cara, na verdade, quando a gente começou todos os business a destrinchar para business diferentes da engenharia, a gente começou a entender um pouco que a gente ia precisar de gente, né? Porque pessoas precisam de pessoas, né? Uhum. E a gente começou a entender a regra do jogo, sofrendo um pouco e entendendo que, de fato, você cuidar de ramos distintos é um pouco complicado. Então, hoje a gente já está com uma estrutura diferente, mas assim, eu separo o meu dia e os meus dias com coisas nichadas para cada uma das empresas. Então, por exemplo, segunda-feira eu foco inteiro em engenharia, incorporação e arquitetura. Na terça eu mexo com, parte de roupa. Na quarta eu faço só hamburgueria, ou hamburgueria eu faço na noite quando eu saio daqui. Então, é meio relativo, cara. E a gente vai ter que se adequando, né? Legal. E acho que cada uma delas você deve ter alguém de confiança, né? Alguma posição de confiança ali pra ir te reportando as coisas. Às vezes acontece algum problema durante o dia. Cara, a gente tem que ter. Na verdade, é o que eu falei. Quando a gente entendeu a regra do jogo, cara, a gente começou a mudar muita estrutura. A gente já modificou o escritório umas 2 vezes, estamos indo pra terceira, porque a gente tem que trazer gente, tem que trazer pessoas. Então a gente tem que deixar, o famoso descentralizar, né? Que é aquele famoso que o empresário, em vez de ser empresidiário, né? Que o André falou lá na palestra, a gente tem que começar a descentralizar. E um dos nossos defeitos no começo das empresas era isso, a gente era muito centralizador. E aí quando a gente entendeu que não tinha como a gente centralizar tudo dentro de 2 sócios só, que nós somos, eu e o Johnny, a gente precisava ramificar. Então a gente começou a trazer pessoas. Então hoje a gente tem uma área financeira, tem uma área só de marketing, tem uma área de compras. Eu digo para hamburgueria e para engenharia, porque apesar de ser nichos diferentes, às vezes manipulam as mesmas funções. Então a gente começou a descentralizar e a gente ficar mais nos bastidores, dando o respaldo necessário para rodar tudo 100%. Né? Legal demais. Antes da gente entrar de vez no papo, um recadinho rápido. Eu queria agradecer ao nosso parceiro, a eMove, mais uma vez no nosso cenário aqui, a tela interativa do estúdio, apenas 65 polegadas. Olha o tamanho desse cinema que tem aqui no estúdio. Essa tela interativa a gente pode escrever, pode apresentar vídeo, foto, você pode rabiscar por cima. Então imagina você querendo dar um curso online ou então fazer algum treinamento para alguma equipe, ter isso na sua sala de reunião, e você pode, é só você contratar o pessoal da eMove, que você coloca uma tecnologia dessa dentro da sua empresa. Então, muito obrigado a eMove pela parceria de sempre aqui com o Studio For You. Sabatin, bora lá. Quero saber como que você se viu nessa área de empresário, se isso é algo desde de moleque, ou se de criança ali tinha algum outro sonho, mas a vida acabou te levando para esse caminho. Cara, a minha história ela é baseada, por mais que a gente faça faculdade, siga um nicho de mercado que a gente quer trabalhar, eu já comecei desde cedo, eu gostava de ter negócios, né? Então, pra você ter ideia, na época de faculdade eu tive um e-commerce de acessórios para celular,
Tive um e-commerce também dessa parte de bolsas de grife, essas paradas que a galera costuma vender. Então eu já sempre mexi com isso, mas meu nicho sempre foi engenharia. Sempre trabalhei, atuei como estagiário, trabalhei em construtoras de grande porte. Mas, cara, eu sempre tinha dentro de mim, assim, aquela pegada de... Sabe quando você não é feliz trabalhando pros outros, cara? Acho que você deve entender meu lado, porque você também tem os seus negócios. Mas eu não era feliz trabalhando pros outros, cara. Por mais que você não tinha aquela responsa de, tipo, sabe... Ser dono do negócio, trabalhar pros outros, aquele negócio, 6 horas da tarde, fecha o computador e vai pra casa. Eu sempre queria, tipo, sabe, mandar em mim mesmo e ter os meus negócios. E aí eu passei ao longo da minha faculdade toda trabalhando em grandes construtoras. Só que chegou numa última, quando eu fui trabalhar, eu comecei a ver tanta coisa que eu falava assim, meu, é tanta picuinha, tanta coisa assim que você olha e você fala, puta, meu, desnecessário. Eu falei, quer saber, eu tô achando que eu vou seguir meu próprio caminho. E eu tava super bem lá, tava entregando prédio, tava fazendo meu trabalho super bem feito, mas eu tava cansado, cara. E aí no final da minha faculdade, quando eu me formei, acabou tendo uns negócios nos bastidores que, você não sabia se ia ter vaga, se ia registrar, se não ia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora. E aí saí, cara, tanto que meu ex-gestor na época perguntou pra ele, falou, pô, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, não sei, vou construir, vou reformar, não sei, eu não sabia, não tinha plano de nada, eu simplesmente acabei a faculdade, zerei e falei, tô indo embora. E aí, cara, na época eu namorava, minha ex-namorada era arquiteta também, então ela me ajudou a montar site, montar panfleto, cartão, na época ainda era em alta, a gente fazia aqueles sites da Wix ainda, que era gratuito, antigo pra cacete. E aí eu comecei, cara, a divulgar, ir atrás de trabalho, eu comecei a conhecer muita mão de obra, porque eu já tinha contatos de algumas coisas também nas construtoras. E falei, cara, eu vou dar a cara a tapa. E aí comecei a minha própria construtora. A Sabatinho Engenharia foi a primeira, vai fazer 10 anos agora que a gente tá no mercado. E aí comecei, cara, indo de porta em porta, batendo de prédio em prédio, entregando panfleto, cartão, conversando com as pessoas, até que eu comecei a ter as minhas primeiras oportunidades, né? E aí surgiu, cara, e depois disso, quando engrenou, eu não larguei mais. E a gente continuou nessa leva, a engenharia. Foi na cara e na coragem. Cara, eu fui... Assim, o meu comércio, eu me considero uma pessoa na parte comercial muito boa. Eu converso com todo mundo, falo de todos os assuntos, eu não tenho vergonha de falar em público, ou de conversar, de trocar ideia com as pessoas, de conhecer gente. Isso é o meu forte. Isso abriu muita porta. Então, é isso que eu falo, isso abriu muita porta pra mim. Porque na época, cara, o que eu fiz? Eu comecei a atacar a parte do nicho de corretores. Então eu peguei os corretores de imóveis, entregava cartão e falava, se me indicar pra alguma obra, eu te comissiono. Se me indicar pra algum cliente, eu te comissiono. E aí, cara, começou desse jeito. Pra você ter ideia, meu primeiro trabalho, eu falo que foi... Eu fui pintar um teto de uma cozinha de uma senhora de idade pra ganhar R$300, cara. Então assim, mas foi aquilo que me abriu a porta. Eu gosto de contar porque às vezes as pessoas já esperam abrir um negócio já faturando muita grana, ganhando muito dinheiro, pondo muito dinheiro no bolso. As pessoas abrem negócios hoje falando, eu sou dono de um negócio e eu vou ganhar dinheiro. Cara, às vezes não é assim. Na minha época, graças a Deus, eu tinha meus pais. Meus pais me sustentaram muito tempo e o meu pai sempre falou, nunca vai faltar comida, casa e roupa lavada. Então assim, eu me joguei, cara. E aí era isso, fui batendo de porta em porta, cara e coragem e cheguei onde eu cheguei, cara. E quais erros que você cometeu nesse começo, que você olha, hoje você olha pra trás e fala assim, foram fundamentais pra eu chegar aqui? Você lembra de alguns detalhes do começo dessa dificuldade que era? Cara, pra mim, na verdade, as dificuldades iniciais da minha empresa, da primeira, que era engenharia, a gente não tinha muito risco na época, né? Porque eu não tinha escritório, eu não tinha funcionário registrado, eu não tinha um risco que você falasse assim, tem que tomar muito cuidado. Mas assim, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu me arriscaria ainda mais do que eu me arrisquei e que eu me arrisco hoje. Porque eu acho que no nosso nicho de mercado, cara, na parte de construção, de engenharia, você... Tem alguns certos caminhos que você pode fazer, que você pode ganhar muito tempo para você alavancar o seu negócio. Mas na época eu era muito novo também, eu não tinha know-how, não tinha conhecimento sobre a área. Então eu não considero isso como um erro, digo como uma oportunidade que passou, mas que eu tô fazendo hoje e também não acho que tá tarde. Acho que tudo tem seu processo. Mas erro assim, cara, era mais isso, de me arriscar mais, porque de fato eu não tinha muito risco. E assim, quando eu abri meu negócio, que eu coloquei meu nome, eu sempre falei, cara, eu vou fazer e vou fazer bem feito. E até hoje, se você puxar em 10 anos de empresa, cara, eu nunca tive um processo trabalhista, nunca deixei de entregar nenhuma obra, nunca tive nenhum processo com cliente. Então, assim, eu sempre fiz bem feito e falei, se eu entregar, pagar todo mundo direito, fazer direito, eu vou crescer. E é assim que a gente faz até hoje, cara.
Legal. Acho que você já deu belas dicas para quem é da área. Sim. E aí eu queria aproveitar para te perguntar que tem um meme, né? Uhum. A galera que faz engenharia vai virar Uber. Por que isso tem no mercado? Cara, na verdade eu acho que hoje a parte de não só de engenharia, até algumas outras áreas nichadas também que a gente pode falar disso. Advogado também rola isso. Então, mas por quê? Porque tá saturado, cara. E de fato, além de estar saturado, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, é o que eu costumo falar. Hoje as pessoas não têm diferencial, irmão. As pessoas não têm aquele tesão que a gente, não sei, a gente acho que tinha na nossa época, cara, de fazer acontecer, de ir atrás. Hoje o povo tá muito acomodado e eu vejo isso, cara, e comento isso com meu sócio e com outras pessoas do nosso ramo, até em questão de estagiários mesmo, quando a gente contrata. Não sei se vocês sofrem dessa parte, mas a gente vê isso. Muito estagiário que, tipo assim, faz faculdade por fazer, pra ter um diploma, e não questionando faculdades A ou B ou C, quem é top e quem não é. Eu digo mais pela questão mesmo do processo. E a galera não quer nada com nada, cara. Tipo, então assim, eu não sei. Aí a pessoa talvez não tenha oportunidade, quando tenha não agarra. Aí acaba que a galera vai indo para outras áreas. Porque na verdade a engenharia tem um ponto positivo diferente, por exemplo, de um direito. O engenheiro pode trabalhar em outros lugares, não só na construção civil. O engenheiro pode trabalhar em banco. O engenheiro pode trabalhar numa fábrica de produção. Então a gente tem um nicho de mercado. Eu tenho amigos que são engenheiros químicos que trabalham em banco. Então, tipo assim, é um nicho que, tipo, dá pra você diversificar. Então você não segue se você não quer. Agora também, eu acho também esse negócio das faculdades, que antigamente era mais limitado, né? Você tinha as faculdades mais ali, era tudo presencial, segunda a sexta. Hoje tá muito, sei lá, a galera... Eu tenho estagiários aí que os caras estudam 2 vezes por semana, os outros 3 dias não vai pra faculdade. Eu queria eu na minha época ter isso, pra não ter que ir pra faculdade, puta merda. Aí você fez Mackenzie, não fez? O primeiro eu fiz FEI, eu entrei na FEI porque eu queria fazer mecânica automobilística na época, né? Era um sonho, acho que mais do meu pai do que meu. E aí eu entrei, cara, mas eu não aguentei o baque, cara. Era muito puxado. Tinha que estudar demais, era muito longe. Eu nunca fui muito bom pra focar em estudo. E aí não aguentei o baque, aí saí, cara. Eu falei, vou fazer civil. Aí eu vi na época civil era Poli ou Mackenzie, eu prestei nas duas. O Mackenzie eu passei, falei, quer saber? Eu vou pro Mackenzie. E fui pra lá, cara. E ali habilidades comunicativas é maravilhoso. Ali no Mackenzie Maria Antônia ali, a Borba, pronto, já era. Ali quem estuda ali já sabe que aquele ali é a perdição da faculdade. Verdade. Ali é. Legal. E aí me diz a engenharia hoje, qual que é o teu nicho principal? São reformas, são construções, são grandes empresas, são pessoas pequenas? Cara, na verdade, assim, eu costumo falar que a parte de engenharia a gente não nicha padrão. Eu atendo do público C até o A. Se a pessoa tem condição de fazer com a gente o trabalho, a gente faz. O que a gente hoje limita, eu não pego coisas muito pequenas. Por exemplo, vou reformar um banheiro, vou reformar uma cozinha. Puta, isso eu não pego porque o meu preço também não vai nem fazer sentido para a pessoa, pela estrutura que eu tenho por trás. Mas, cara, a gente pega todo tipo de público. Hoje a engenharia, de fato, é o meu nicho principal, é o que realmente me traz o retorno financeiro. E até por isso que a gente está criando esse ecossistema dentro do grupo, para a gente poder ter de tudo. Porque um dos fatores é a gente entendeu muito a dores dos clientes, né? Que o cliente tinha muitas dores que a gente não conseguia atender aqui dentro. Então a gente falou, vamos começar a expandir e vamos começar a criar todo esse ecossistema da engenharia para a gente proporcionar tudo para o cliente. Então, assim, hoje é meu nicho principal, é a engenharia, porque a gente está ampliando muito esse cenário lá dentro. Mas assim, eu não considero os outros como nichos secundários, porque todos são positivos, né? Mas hoje, de fato, a hamburgueria, a minha marca de roupa, a Salt mesmo, que eu sou sócio, enfim, essas acabam sendo secundários que eu acompanho de perto, mas não é o meu foco principal, entendeu? E criando, você falou do ecossistema, essa criação do ecossistema, quando que surgiu essa visão sua e acredito que do Johnny, teu sócio também, né? Sim. Quando que surgiu essa ideia de olhar a dor do cliente, olhar possíveis outras compras que eles poderiam fazer com vocês para fidelizar ainda mais essa galera? Então, cara, na verdade foi uns dois anos pra cá, mais ou menos, não faz muito tempo. A gente começou a entender porque assim, a gente começou a pegar alguns projetos, cara, de clientes que chegavam através da gente por indicação. E os caras faziam projetos com escritórios de arquiteturas renomados, eu nem vou citar nome, mas assim, o escritório largava o cliente, porque o cliente não queria fazer a obra com eles, então eles não acompanhavam, não gerenciavam. E até hoje a gente tem alguns parceiros que só fazem o projeto, entrega o papel pro cliente, o cliente tem que se virar. E aí o que acontecia, cara? Começava a dar muito enrosco na execução da obra. Eu até soltei um vídeo esses dias
acho que na Sabatinho, no grupo, sobre isso, da importância da engenharia com a arquitetura. Antigamente a galera falava que era só rixa. Briga, né? Exatamente, mas não é. Hoje você precisa um do outro. Sim. Porque a arquiteta ela vai te complementar, ela projeta, mas ao mesmo tempo na execução da obra ela te complementa com outras coisas. Porra, algum negócio errado que você vai fazer, alguma coisa que você viu que tá errado, o projeto às vezes não é 100% e a gente tem coisas que precisa mudar. E aí eu comecei a perceber isso, eu já fiz vários projetos assim, que não tinha complemento de arquitetura. E a gente sofria muito, cara. E mesmo a gente dando atenção pro cliente, não era aquela atenção 100%, porque não fazia parte do meu escopo de trabalho, mano. Então eu falei pro Johnny, eu falei, cara, é melhor a gente começar a nichar e a trazer tudo aqui pra dentro. Vamos tentar daqui uns 2, 3 anos a gente oferecer tudo pro cliente. Então assim, pra você ter ideia, hoje eu tenho obra de cliente que acontece isso, eu fecho tudo, mano. Então a gente fecha a parte de revestimentos, de materiais mais finos que a gente não pega. Marcenaria e marmoraria, hoje a gente é sócio de 2 empresas distintas, com uma pequena porcentagem que a gente não ganha RT, a gente ganha em cima do lucro. Então a gente oferece marcenaria, marmoraria, tudo que o cliente precisa, todas as dores a gente tem. Câmera, o que você precisar a gente tem para indicar e falar, é aqui que você compra, é com esse que você faz, tá aqui o orçamento é esse, se você quiser fechar a responsabilidade é nossa. Então a gente começou a entender. E agora, para finalizar, a gente fechou uma parceria com a AKI Arquitetura, que é da minha sócia da Mari. Ela também agora faz parte do grupo. E a gente está nessa sociedade, porque agora quando não tiver arquiteto, eu também tenho a arquitetura junto para poder acompanhar a obra do cliente, mesmo não sendo o projeto da gente. Entendeu? Legal. E você também abre uma nova via ali para chegar a gente. Exatamente. Para a parte de projeto também, agora a gente também recebe mais, né? Porque, entre aspas, vem projeto, a gente divulga, faz patrocinado, ajuda. Então, a gente meio que tá fechando o cerco, entendeu? Mas é difícil, cara, porque é muita coisa, entendeu? É muito detalhe, tem que ter muita gente envolvida, mas a gente tá... É o que a gente falou desses 2, 3 anos. A gente tá com 2 anos aí que a gente começou a fazer isso, a gente já tá com todos os nichos internos. Só estruturando alguns processos que ainda são falhos, mas é aquele famoso, né? Cresce e organiza. Então, Sim. a gente tá fazendo desse jeito. É o famoso progresso e ordem, né? Exatamente. Marcos Marques fala bastante isso, né? Primeiro faz, depois você arruma. Exato. Até porque a gente teve uma lição interessante no último evento que a gente foi juntos, que era aquela dinâmica da bicicleta, né? Que você podia ficar o dia inteiro montando a bicicleta lá pra bicicleta ficar perfeita. Sim. Você só vai descobrir se tem alguma coisa errada na hora que você andar. Exatamente. Não é não? E teve gente lá que mesmo com a ajuda dos mecânicos lá, teve gente que soltou a correia da bicicleta no percurso. Mas é assim, cara, o problema é que assim, a gente tá nessa pele de empresário, a gente entende isso. Mas o cliente não entende, cara. Então é difícil pro cliente entender nosso crescimento. Eu tive até uma conversa esses dias com um dos maiores parceiros que a gente tem, uma empresa grande de imobiliário. E eu falei isso pras meninas, eu falei, cara, crescer dói. E é difícil, cara. Mas o que importa pra gente é aquilo. A gente vai falhar? Vai. A gente é construtora, cara, mas nós não somos perfeitos. A gente vai dar problema em obra, a gente vai trazer dor de cabeça pro cliente, mas o fato é, o respaldo e a garantia o cara vai ter. Isso até o final. Isso ele pode ter certeza. Mas é difícil, cara. E a gente sofre, porque a gente entende, mas as pessoas de fora às vezes acham que é um defeito, é uma falha empresarial. Sim. Entendeu? Agora me fala uma coisa, mito ou verdade? Uhum. Toda vez que você vai fazer uma obra e te passa um orçamento, vai custar o dobro? Isso é mito ou verdade? Então, aí não deixa de ser uma meia verdade, né? Mas eu vou explicar por quê. Isso acontece com a gente também, cara. Já aconteceu, mas menos, né? Hoje o nosso mercado, eu costumo falar que é um mercado um pouco prostituído, mano, porque a gente concorre, nós como construtor, a gente concorre muito com o empreiteiro. E não é que o empreiteiro ele é inferior a gente, eu não considero, porque eu aprendi muito, tudo que eu sei hoje eu aprendi com os meus funcionários e com empreiteiros que eu trabalhei. Sim. Então os caras são fenômenos, cara, então assim, não tem o que discutir. Mas de fato, os caras eles não sabem te cobrar aquilo que uma construtora sabe, porque a gente olha o projeto no detalhe. Tem cara que passa orçamento para cliente que chega para mim sem projeto. Eu falo pro cliente, cara, como é que o cara te montou esse orçamento? Mas ele olhou a planta e eu falei pra ele o que eu queria. Mas isso não é suficiente. E aí, empreiteiro tem esse script. Porque empreiteiro, se ele te cobra 30, você pode ter certeza que vai virar uns 40, 50, 60, vai virar. Isso é garantido, irmão. É muito difícil você pegar um empreiteiro que não faça isso. Tem no mercado, mas é muito difícil. Com a gente ainda acontece, mas com uma frequência muito menor. E acontece quando a gente tem alguma coisa que não está no projeto. Sim. E a gente só consegue ver quando a gente está mexendo. Você descobre na hora da quebradeira. Porque já aconteceu da gente falhar de não orçar, mas está no projeto, eu arco com prejuízo. Aí não é aditivo para o cliente. Agora, quando não tem, e a gente chega na obra e começa a mexer, aí não tem o que fazer.
Mas a gente explica isso pro cliente desde o começo. Na minha primeira abordagem eu falo, cara, esse valor é do início ao fim. Só vai mudar se você mudar alguma coisa no meio do caminho ou a arquitetura não tiver projetado alguma coisa que a gente chegar lá e precisar fazer. Ponto. Mas já aconteceu muito isso, cara. Eu deixei de pegar a obra, pra você ter ideia, que eu tinha orçado, sei lá, vou te dar um exemplo, 100 pau pra fazer. O empreiteiro chegou pra mulher e falou, eu faço por 60. Eu olhei na cara dela e falei assim, não vai fazer. Ah, mas eu conheço ele. Falei, não vai fazer. Eu falei, sabe por que não vai fazer? Porque você acha que eu tô ganhando 40 mil em cima de você e mais o que ele vai ganhar dos 60 que ele tá te cobrando? Eu falei assim, se eu tivesse ganhando isso, eu já tinha parado de trabalhar. Aí a pessoa falou, não, mas eu... Tá bom, fez. Depois eu descobri que virou 130. Nossa. Então assim... deve ter demorado o dobro, né? É um mito, mas é uma meia-verdade, entendeu? Mas depende da situação. Entendi. Ótimo, ótima explicação. É mais ou menos isso. Faz muito sentido. Vamos falar, a gente falou bastante aí da parte da engenharia, vamos falar um pouco dos outros negócios também. Como é que eles foram surgindo como oportunidades? Ou você já queria mexer no ramo por conta de margem ou algum estudo que você tinha feito? Como é que surge? Porque são nichos completamente diferentes, né? Sim. Então rola essa curiosidade. Na verdade, assim, a parte de engenharia não tem muito o que falar, porque a engenharia foi tudo se encaminhando conforme necessidade. A incorporadora agora que a gente lançou faz um ano, porque a gente vai começar de fato a construir para nós mesmos, né? Incorporar, construir, vender tudo aqui dentro do escritório. Então já iniciamos até algumas obras. Agora a Leme, cara, que foi na verdade a Salt primeiro, né? A Salt eu entrei como investidor, foi uma oportunidade e foi muito maluca, cara, porque os meus sócios, o Jaco e o Antonelli, eles já tinham a Salt Burger lá na Serra, e os moleques sempre mandaram muito bem nessa parte de gastronomia, né? E aí a gente tava um dia sentado no bar do Luiz, os caras passaram de carro, a gente gritou, vem tomar uma, os caras voltaram, aí sentaram na mesa, batendo papo, os caras falaram, puta tem um ponto ali na Augustória que a gente queria ver uma pizzaria assim assada, e na nossa época só tinha forno. Você chegou a conhecer a forno ali na Consolação? Que é a mesma dona do Holy Burger, o forno SP. Só tinha eles que faziam esse tipo de pizza. Ele falou, porra, mano, aqui na Zona Norte não tem. Vamos fazer? Vamos. A gente entrou com a grana, os caras vieram com toda a metodologia, com todo esquema, todo know-how. Com a marca. E, cara, explodiu. Foi um sucesso. E assim, na época até minha mãe falava, você é maluco, você é engenheiro, vai abrir pizzaria, mexer com comida. Eu falava assim, deixa lá, é um dinheiro que tá investido e vambora. Cara, foi um payback de 1 ano, cara. Foi muito rápido. Investimento de 150k, um payback de 1 ano. Foi muito rápido. Muito. Então, assim, foi muito rápido e, assim, até hoje performa legal. Aí depois, cara, disso veio a Leme. A Leme veio pós-pandemia. A Leme foi, assim, uma parada que a gente entrou, mas, sabe, na questão de gostar e, tipo, de fazer por hobby. Não foi porque era um nicho que a gente falava, nossa, é muito louco. É que a gente tem um grupo de amigos, muitos anos, que a gente se conheceu no porte aqui da Brasleme, do lado do McDonald's. E aí na pandemia a gente falou, pô, a gente sempre ficava comprando roupa das mesmas marcas. A gente comprava da Bearden, da Bal, da Prove, dessas marcas. A gente falou, pô, por que não fazer uma nossa, né? Uma private label. Aí falou, vamos fazer. Aí a gente se meteu nisso, cara. E aí estamos até hoje fazendo. É mais um hobby do que um negócio escalável, porque por ser uma marca mais privada, a gente tem o e-commerce, tem toda a estrutura, mas é uma marca mais privada e que a gente mais faz por hobby do que efetivamente por ganhos de dinheiro. Óbvio, a gente tem projeções para o futuro, mas hoje funciona mais como um hobby do que como um business. Sim. E agora, por último, veio a Unity, cara. A Unity, eu sempre fui fã de hambúrguer, cara. Nossa, sempre fui apaixonado. E aí eu tinha um ex-sócio que trabalhava com isso, eu falei, quer saber? Ele queria vir para São Paulo na época, ele falou, vamos montar. Eu falei, vamos, eu sou muito louco, cara. Se aparecer a oportunidade, eu falar, é hora. Abraça. Aí eu vou. Então foi isso, foi nessa progressão aí. Primeiro a pizzaria, depois a roupa, depois a Unity. E a gente tá nessa. Se parecer mais alguma coisa. E qual que é a diferença, a principal diferença falando de gestão? Você vê muitas diferenças de você gerir não vou nem citar a Leme então, mas de você gerir a Unity e a engenharia, por exemplo. Cara, ou você faz muita coisa igual? Não, tem coisa parecida, assim, financeiro muda bastante, porque da engenharia é aquele Ctrl-C, Ctrl-V, fez, executou, pagou, comprou, pagou, não tem muito segredo, né? Agora, a hamburgueria já é um nicho mais... Gastronomia já é um nicho mais pesado, cara. Porque você tem que controlar ali na risca, né? Cara, é muito difícil, velho. Você mexe com comida, cara. Então, assim, hoje a gente tem processos muito fiéis que a gente entendeu ao longo do percurso, depois de muita dor.
Mas assim, cara, é muito assim, controlar estoque, controlar desperdício, controlar recebimento, se vem tudo bem feito, se não vem, se tá estragado, se não tá, devolve, volta, se falta, se tem que comprar na hora, se gasta mais. Então assim, são coisas que são parecidas, é o famoso comercial, financeiro, vendas, mas tem suas particularidades de dificuldade. Hoje a hamburgueria ela é muito mais dificultosa do que uma engenharia que, assim, a gente tem um volume muito maior, né? De venda, de coisas, então... A gente trouxe aqui, um dos episódios, a gente trouxe o Gui do Salve. Meu parceiraço, muito gente boa. Muito. O Gui... Você já viu o chefe de cozinha que é parecido com ele? Não. Nossa, depois eu vou te mandar. Ele fica puto. Depois eu vou te mandar. E ele veio aqui, deu uma aula pra gente de como ele faz no Salve, porque ele veio do Habib's, né? E aí ele fala, o controle do Habib's tinha que ser tão certo, da margem ser tão apertada, que ele tinha que contar o sachê do ketchup, porque senão ele podia ter um preju lá que ia ferrar com o faturamento dele. Então, é algo que realmente é muito complicado. Na hamburgueria, você se mete no cardápio ou não? Então, cara, na verdade... Você tem alguém que faz pra você? Pegando o gancho que você falou, o Gui, cara, ele é muito parceiro, cara. Ele, o Guto e o irmão dele, os caras me ajudaram muito, cara. E eu vou até falar por quê. Além da humildade desses caras, cara, eles merecem onde eles estão e eles vão chegar muito mais longe agora na Casa Nova também. Enfim, eles vão voar. Mas assim, eles são muito gente boa porque eles me ajudaram muito. Porque o que aconteceu? No início da Unity, cara, a gente trouxe um sócio do interior que ele era meu amigo e ele mexia já com isso. Então o propósito de abrir o negócio, eu nunca abro os meus negócios simplesmente por abrir, por falar assim, quero abrir, vamos abrir sem saber sentar no meio. Eu abri porque tinha de fato um sócio que era operador, que ia mexer com a parada, que ia fazer acontecer. Só que infelizmente acabou não dando certo, ele foi embora com menos de 1 ano de casa e caiu nas minhas costas. E assim, cara, eu sou um cara que eu nunca neguei fogo em trabalho. E aí eu falei, cara, eu vou começar a entender esse negócio, eu vou atrás. Então assim, fui muito no Salve, os caras me deram vários nortes de como eles faziam, recebimento, estoque, não sei o que. E aí eu comecei a entrar na dor. E aí fui eu que comecei a entrar. Tanto é que os meus sócios de lá, o Johnny e o Caio, hoje eles nem tocam lá, eles nem pisam. Então quem toca toda a operação sou eu com os bastidores aqui do escritório, né? Gerente, a área de compras, financeira, é tudo a gente. Mas assim, cara, eu não quis ir atrás de gente pra fazer, eu comecei eu mesmo fazer. Então, por exemplo, todo o controle de operacional dos funcionários é comigo, financeiro passa por mim, o comercial só todo eu que faço. Então, tem reunião com marcas tipo, sei lá, Heinz, Beef Boutique, as marcas que a gente tem fornecedores pesados, eu que vou atrás, troco ideia, faço esse approach com as marcas. E, cara, pra você ter uma ideia, mesmo eu não sendo chefe de cozinha, quem cria os lanches lá sou eu. Sério? Amém. Mas como é que eu faço? Eu não tenho know-how na gastronomia. Mas eu pego referências, tipo assim... é muito bom, velho. Mas eu pego referências do quê? Dos melhores. Entendi. Então, sei lá, eu pego, ZDL, pego o DCK, pego, o Role, pego a Mob aqui do Rubinho também. Dos caras que eu me espelho, eu falo, os caras são do meio, sabe? E aí eu vou pegando o cardápio dos caras, vou olhando algumas referências, aí vou modificando alguma coisa ou outra pra não ficar, igualado 100%. E a gente vai testando e vai soltando. E graças a Deus tudo que a gente tem feito tem caído, assim, bem. Algumas coisas a gente testou, não foi funcional, aí não deu certo no mês, tirou. Mas a gente vem fazendo esse trabalho, eu faço isso. E aí hoje, cara, a gente tá com um sócio novo, que é o dono da Esfirra Imigrantes, não sei se você conhece. Não conheço. É o Felipe, eles são top 3 no iFood, cara, em delivery do país. Eles fazem mais de 60 mil pedidos por mês. E o cara virou nosso sócio agora faz pouco tempo, uns 2, 3 meses, ele tá com uma porcentagem menor, mas o cara tá me dando uma puta força, né? Principalmente nessa parte do delivery, contato com o iFood. Então, assim, eu sempre, não é que eu sei tudo, mas eu busco saber, eu não fico parado. Então eu vou atrás, cara, e eu faço acontecer do meu jeito. Só que, de fato, hoje as pessoas pensam, é loucura, porque, eu não trabalho com hambúrguer. E as hamburguerias hoje, a maioria dos caras é a cara do negócio, né? Sim. A minha não, a nossa é nós por nós. Pode crer, né? Essa é uma tendência, né? Primeiro era a tendência de buscar influenciadores para desenvolver a marca, né? De divulgar e dissipar a marca. E agora virou um movimento de o empresário ser a cara da marca, né? Para dar aquele grau de humanidade ali, essas coisas. E eu me baseio muito principalmente pelos sócios do Fire, né?
que a galera já tá muito engajada nisso, e nisso eu sinto que ainda tô alguns passos atrás. E principalmente que eu também te sigo, eu também vejo que você também já tá antenado nisso. Porque, tipo, hoje a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma social media, a gente tem uma pessoa que faz só tráfego. Então a gente tá estruturado nessa parte de marketing, a gente tá começando a se posicionar melhor nas redes sociais. Hoje todas as nossas empresas são dentro dessa nossa equipe de marketing. Mas eu ainda tô um passo atrás nessa parte de dar mais as caras. E de fato a gente entende que isso é melhor, porque mesmo na construtora, por exemplo, o Instagram da incorporadora, que é recente, quase não tem seguidores ainda, é muito pequeno. Quando o Johnny aparece ou eu apareço falando sobre a obra, os processos, o engajamento orgânico é muito maior, a gente nem patrocina. E quando a gente posta alguma coisa, alguma gravação, sei lá, aqui no escritório, alguma coisa montada, não dá tanto engajamento. Sim. E na hamburgueria a mesma parada. Se você postar algumas coisas, você fazendo um lanche, ou uma trend, uma parada desse tipo, cara, a visualização é bizarra. Mas hoje eu acho que tá mudando isso, porque antigamente era o nicho de influenciador. Sim. E, cara, eu vou te falar, a gente fez isso na hamburgueria, a gente gastou uma grana, cara, trazendo muita gente. A gente trouxe os melhores. A gente trouxe Sampadicas, a Review por São Paulo, a Bendito Review, o Navegando por São Paulo, a gente trouxe os melhores. Mas você teve resultado? Cara, alguns eu tive e outros não. Sério? E assim, mas eu não fico, tipo, questionando assim, o cara é o maior, mas foi o menor resultado que eu tive, porque aconteceu. E a gente gastou grana, mano. Teve influenciador que foi 12 pau, outro foi 9, outro foi 8, outro foi 4, outro foi 5. Então, cara, se você pegar no investimento nosso lá, muita coisa a gente deixou de trazer de volta como ROI, ou enfim, porque a gente gastou e reinvestiu, na verdade, em outras paradas. Mas assim, alguns foram muito bons, outros foram muito ruins, mas hoje já faz tempo que a gente não vem fazendo. Por quê? Porque a gente entendeu justamente essa regra do jogo. Acho que agora a gente aparecendo mais, tendo a nossa cara da parada, sabe, que nem eu lancei o lanche do mês agora, o Crisp, foi eu mesmo que montei. Eu peguei uma referência do dono da Old Man, da sanduíche lá, que é lá na São Caetano, que é uma das melhores hambúrgueres de São Paulo, e o cara fez isso. Falei, vou fazer igual. Não idêntico, né? Fiz parecido. Cara, você bota a tua cara. Só que assim, deu muita visualização, tá saindo pra cacete o lanche, muita curtida. Então assim, tá mudando e a gente tem que estar adaptado a isso. E eu acho que falta pra gente, nos nossos nichos, a gente dar mais a cara a tapa. Sim. Porque isso é necessário. E é um projeto que eu tô fazendo, mas e você é muito autêntico, velho. Então o teu conteúdo é muito legal. Porque ele fica engraçado, fica natural. Sim. Então você consegue se conectar com as pessoas muito fácil. Sim. Tem gente que já tem mais dificuldade. Então acho que se você tem essa facilidade, tem que aproveitar. Então, é uma coisa que eu tô me modelando pra fazer, cara. Porque é difícil, é mais um negócio que tem que estruturar. E a gente também tá querendo entrar nessa área da educação, na parte de engenharia e arquitetura. E é o que a minha social media fala, cara. Primeiro você precisa se estruturar do que a gente já tá fazendo, que às vezes não é eficaz 100%, porque de fato nosso dia a dia é muito corrido, pra gente poder entrar nesse nicho redondo, entendeu? Mas a gente quer começar a fazer, porque de fato o nosso conteúdo, a nossa essência, a minha mesmo, por exemplo, da minha esposa, é essa parte mais descontraída, leve, brincalhona, e isso conecta bastante, porque a galera racha o bico, gosta, dá risada, interage. Mas a gente tá fazendo, é difícil, mas tô me espelhando bastante em você também. Não, aquela brincadeira lá que você fez com ela... No 1º de abril. No 1º de abril. Se eu faço com a Fernanda, ela tava até hoje sem falar comigo, mano. Um monte de gente falou que a mulherada falou, já tinha perdido meu réu primário. Eu falei assim, graças a Deus a Bianca é tranquila. Mas é isso, cara. A rede social, ela tá mudando muito, evoluindo muito, né? Então, você tem que se adaptar. E qual que é o sonho teu dentro da Unity ali? É transformar em franquia, abrir outras, ficar nessa que você tá? Cara, é difícil, porque a gente planeja, mas as coisas mudam muito rápido nesse nicho, né, cara? A gente já pensou em expansão, a gente teve oportunidade de ver uma empresa do Rio para fazer a nossa expansão, a gente segurou. A gente já pensou em expandir por conta própria, já surgiram algumas oportunidades na Zona Leste, na Zona Sul, agora recente. Mas a gente tá um pouco pé no chão, cara, porque a gente entende que o negócio tem que estar 100% redondo, sabe? A gente ainda tem pontas soltas. Então não tem vergonha isso de falar, porque é um business, a gente vai sofrer com isso. Então a gente está primeiro estruturando, a gente está alavancando bastante o iFood, dobramos de faturamento e pedidos do mês passado para esse. Somos 4.9 estrelas, quase 5 estrelas no iFood. Então a gente está primeiro organizando dentro, para depois, na forma espiral que a gente fala, né? Cresce de dentro para fora, para depois a gente sair. Mas a nossa ideia é expandir. Talvez primeiro com casas próprias, nossas mesmo, mais umas 2, e depois a gente até pensa em franquia. Mas é uma coisa mais estruturada, tudo concentrado dentro da nossa operação, a gente criar uma cozinha central para fornecer todos os nossos insumos que a gente produz na casa para manter padrão. Eu não quero abrir por abrir só para ganhar dinheiro. Acho que o mais difícil é isso, né? Exato. De manter o padrão, ainda mais quando a gente fala de comida.
Por isso que muita franquia de comida aqui abre e fecha, cara. Porque você não tem padrão, não chega tudo de um lugar só, os caras fazem de qualquer jeito para baratear custo de insumo, não tem a mesma qualidade. Então, cara, se for para crescer, ou cresce organizadamente, ou é melhor ficar do jeito que tá e com uma loja só. Uhum. E tanto na hamburgueria quanto na engenharia, o mais difícil é montagem de equipe? Cara, eu vou te falar que agora as duas são iguais para mim, cara. Antigamente, mão de obra de engenharia, de construção, você tinha muito. Muito. Era assim, chovia. Hoje... Ninguém quer botar a mão na massa, né, mano? Acabou, cara. Ninguém quer fazer força, né? É por isso que eu falo. Trabalho braçal. Acabou. Antigamente é o que o meu empreiteiro fala, né? O cara que cuida das nossas obras de construção. Ele falava. E eu lembro disso. No começo, cara, ele falava pra gente assim: Sabatinho, pode pegar quantas obras precisar que eu trago um ônibus lá do Nordeste, lá com um monte de peão, e a gente vai trabalhar e vamos fazer. Hoje ele fala: se eu consigo um busão lotado, é muita coisa, cara. Não acha. E na hamburgueria, a mesma coisa, cara. O pessoal não quer trabalhar, é toda hora um problema. E assim, é tudo certinho, registrado, ganha bem, não ganha mal, tem caixinha, tem todos os benefícios. Cara, a galera não quer, velho. Eu não sei o que acontece. E aí é o que eu falo, que eu costumo falar pra todo mundo, cara, trabalho não falta. Falta gente que queira, velho. É. Isso é o mais difícil. É verdade. Isso É verdade. E quais as estratégias você usa para tentar manter o tipo, por mais que tenha todas essas dificuldades, quais estratégias você tenta implementar no dia a dia ali para deixar o time sempre motivado, para você ter todo mundo na tua mão, rendendo o máximo que pode? Isso aí é legal a gente comentar, porque às vezes as pessoas olham só a cara, né? E eu vi que você também comentou sobre isso, né? Acho que foi até nas palestras lá que você comentou a metodologia de metas que você criou, né? Acho legal isso daí. E a gente tem implementado isso. Por exemplo, na parte de engenharia não tem como fazer isso, porque a parte da galera de mão de obra de engenharia, a peãozada que a gente fala, os caras não têm esse negócio de meta, eles nem entendem muito isso. Então, a forma de valorização desses caras, cara, é pagando bem e direito. Se você paga o cara bem e paga direito em dia, cara, eu tenho um funcionário que tá comigo há 9 anos. O cara começou comigo, não tinha nada, e hoje o cara tem carro, casa, viaja para fora do país. Mas por quê? Porque a gente paga bem, a gente foi entendendo o mercado, conforme a gente foi alavancando, a gente foi também melhorando o pagamento dos caras. A gente paga em dia certinho, a cada 15 dias os caras têm dinheirinho na conta para poder fazer o que quiser. Então essa valorização na parte de mão de obra é desse jeito, não tem jeito. Engenharia é pagar bem e pagar direito. Não tem essa. Se o cara é infeliz ou não rende, é porque ele não tá recebendo ou porque tá ganhando pouco. Então, nesse jogo funciona dessa maneira. Sim. Agora, na parte de gastronomia... Bom que é simples, né? Simples, cara. Não tem. É diferente. Faz o arroz e feijão. Exato. Se você não tem essa parada, vou criar meta se o cara render tal dia. Não existe isso. Porque é por empreita, eu não trabalho na diária, porque diária o cara faz corpo mole pra ganhar mais. Então é tudo na empreita. Eu passo um pacote fechado pro cara e falou assim, ó, essa obra aqui você tem tanto. Vamos fechar? Beleza, Sabatinho. Os caras arrepia. Pra receber mais, quanto acabar, recebe mais rápido. Sim. Não tem muito segredo. Agora, na hamburgueria, cara, é mais difícil. Lá a gente tem criado alguns processos, sabe? Porque pra você dar uma alavancada, a caixinha dos caras é muito boa, eles ganham quase 2 salários no final do mês. Mas a gente impõe algumas metas porque, de fato, a gente tem alguns defeitos e algumas qualidades. Então, hoje a gente tem meta lá de avaliação no Google. A gente era 4.6, estava bem baixo, já tá em quase 4.9 no Google. Legal. De avaliação. E se você pegar as avaliações, é tudo de atendimento. Então, atendimento, os caras têm que ter um atendimento bem feito. A gente faz meta por produto vendido no final de semana, então eu estipulo para eles no final de semana, esse fim de semana você tem que vender o special, o lanche special e a batata trufada. Entre eles, quem vender mais tem uma bonificação, e se eles conseguirem atingir um número que eu estipulo para eles, também tem uma bonificação. Legal. A cozinha a gente trabalha de outra maneira, porque a gente tem toda semana relatório da parte da vigilância sanitária. Então, se eles ficam de 6 a 7 é um valor, de 7 a 9 é outro valor, se bate 10 de nota é outro valor. Animal. Então, tá assim, você vê, porque ontem mesmo, eles ficaram com nota 7, aí já todo mundo começou a brigar entre eles lá. Por que isso? Quer que tem que melhorar e tal? Então, assim, a gente faz. E aí, cara, final de ano também a gente... tem metas também contra desperdício, porque no nosso ramo de gastronomia, não sei se o Gui comentou, mas desperdício, cara, Sim. é terrível. E assim, desperdício não é porque a pessoa quer, mas assim, ó, às vezes é um funcionário que lançou um lanche errado, já tá pronto, não tem o que fazer, você não pode mandar para outro porque vai chegar frio. É algum lanche que faz errado, é algum lanche que sai fora do padrão, joga uma maionese dentro do pão que não era daquele lanche. Então a gente tem desperdício. A nossa lista de desperdício hoje, ela, graças a Deus, não é tão alta. Mas também bato nisso também neles. Se tem muito desperdício, eles perdem pontuação, perdem caixinha. Então a gente tenta fazer isso. E no final do ano, cara, eu sempre dou um agrado. Sei lá, esse final de ano a gente sorteou um almoço num restaurante, um jantar na própria hamburgueria pra família,
E a gente tá melhorando, porque como é 2 anos, vai fazer 2 anos ainda de casa, foi o primeiro ano, mas agora a gente vai querer no final do ano, talvez se conseguir, que é o que a gente tá planejando, dar uma viagem, sei lá, dar alguma coisinha diferente. Mas isso a gente faz pra empolgar, mas de fato às vezes não é suficiente, né, mano? Mas tem que fazer, não tem Mas jeito. é legal e eu acho interessante que você comentou, porque realmente é o que eu vejo também. Eu acho que a gente tem que pensar dentro daquela função, qual que é o ponto de atenção máximo que a gente precisa ter e a gente bonificar em cima daquilo. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar da clínica, vamos falar das recepcionistas. Pô, o que eu preciso que as recepcionistas façam muito bem? Elas precisam agendar a gente na agenda, colocar a gente lá para fazer a avaliação. Então, por que não ganhar mais por isso? Sim. Né? E aí, claro, a gente bota pontos de atenção do tipo assim, pô, tem as tarefas do dia a dia básicas que tem que fazer, termos, contratos, atualização de sistema. Deixou de fazer, meio que vira uma punição, perde a pontuação lá e aí não vai ganhar a bonificação. Então, acho muito legal esse ensinamento para quem tem empresa, qualquer que seja o seu ramo. Pensa em todas as etapas, todas as funções que você tem e desenvolva comissões, planos de carreira únicos para cada função. Vai fazer muito mais sentido dentro do seu negócio. Já aproveitando que eu estou falando contigo, se inscreve no canal, curte o vídeo, o papo tá bom demais. Sabatinho, vamos falar um pouquinho, antes da gente ir para a reta final. Você comentou da incorporadora, que eu acho que é o seu bebê mais novo. Sim. É isso aí? O recém-nascido. Qual que é a ideia? Cara, na verdade, assim, a gente já construía algumas coisas pra gente, né? Mais no interior de São Paulo, lá em Atibaia. Eu fiz desde a época do meu ex-sócio até agora, a gente faz umas casinhas pra revenda. Só que a gente começou a entender que dava pra fazer coisas maiores, né? E agora a gente criou a incorporadora no ano passado pra cá, pra gente de fato incorporar coisas maiores. Então a gente agora tá com projetos maiores. Nós estamos com os dois prédios, um já iniciou, tá em fase de projeto, que a gente vai incorporar tudo dentro do escritório. A gente adquire o terreno, faz o projeto, incorpora e vende. Tudo aqui dentro. Seja para investidor ou seja para cliente final. Então a gente tá nessa é o nosso bebê recém-nascido, mas que a gente já tá bem estruturado, tá fazendo crescer com mais agilidade, porque são coisas que é o toma lá da cá. A gente achou uma oportunidade, comprou o terreno, fez o projeto, começou a construir e vende. E estrutura você já tem inteira em casa. Aqui inteiro, a mão de obra é nossa, o escritório é nosso, a gente só tá contratando mais gente para de fato dar conta dessa parte de compra, requisição de materiais, aumenta o volume. Mas é uma coisa que a gente está fazendo e a gente está agora começando a estruturar a parte de venda disso, de trazer investidores. Porque qual que é a nossa ideia? E até para você que está assistindo, se tiver interesse em conversar com a gente, é de fato fazer essas obras com investidores. Então, sei lá, vamos supor que o custo do apartamento vai ser 150 mil reais. Pô, o Gabriel quer entrar com um, o Sabatinho vai com outro, o fulano vai com outro, vai com outro. A gente faz meio que o prédio no nosso custo, eu tenho o meu ganho em cima, tenho meus apartamentos que vão ficar para mim, ou que eu vou comprar, mais a minha administração de obra, de estar gerenciando, de estar tocando, de estar dando a responsabilidade de 5 anos de construção. Mas cada um vai ter um seu imóvel num preço bem mais barato do que comprar pronto. Depois de pronto, você vai ter um apartamento que você pode alugar, pode vender por, sei lá, quase o dobro do valor. Sim. E é coisa de tiro curto, é coisa de 18 meses, depende da obra, do porte da obra, para fazer 1, 2 anos. Então a gente está mobilizando isso para criar de fato como se fosse um clube de investimento, trazer pessoas de fora para investirem nos nossos imóveis de incorporação. Muito legal. E o foco é 100% residencial? Residencial de início, cara. Comercial, esse projeto novo, nós estamos com 2 projetos. Um aqui na Zona Norte, na Nova dos Portugueses, uma travessa, que é na Joaquim Pita. Lá são 31 apartamentos. Ela é tudo residencial, só que lá vai ter coworking, salão de festas, academia. Então é um prédio pequeno, 3 pavimentos, sem garagem, mas que vai ter esses diferenciais, todo residencial. Esse da Brasilândia que nós estamos começando o projeto, a gente acha que vai fazer alguma parte comercial embaixo, algum salão para aluguel, para locação, e nem não tá definido que a gente não terminou o projeto. Mas a gente quer mesclar, cara, porque acho que hoje os projetos cabem de tudo. Você faz um prédio residencial, mas embaixo, porra, você pode ter um comercial, uma loja, 2, 3 lojas. Então, a gente ainda tá, mas vai ser meio que uma mescla ou individualizado. Mas assim, a gente não tem muito disso, ou de seguir uma linha só. Legal. Como que vocês definem e como que é feito esse estudo para entender? Legal, vou construir um prédio. Qual tipo de apartamento que eu tenho que fazer nesse prédio? É um estúdio? Ou ele tem que ter até 90 metros?
Os apartamentos têm que ser todos iguais, de metragem, ou eu tenho que fazer metragens diferentes? Como que vocês definem isso? Cara, primeiro depende muito da localização. Quando a gente vai fazer a compra de um terreno, a gente tem que... Até soltei isso no Instagram da incorporadora, uma minissérie sobre construções e incorporações, que a gente fala o passo a passo de como é incorporar. E um dos passos principais é a gente entender a localização que você quer construir para você ver o entorno do bairro que tem. É o famoso análise de mercado que a gente faz ali. Porque, por exemplo, não dá para eu construir um predinho de 3 andares com estúdio de 20 metros quadrados padrão BC na Faria Lima. Tô dando exemplo. Ou então, sei lá, em lugares mais high ticket, vamos dizer assim. Então você tem que analisar todo o entorno, o que comporta, se é perto de metrô, se é uma região mais tranquila, uma região mais residencial, comercial, para você de fato saber o que cabe. Mas hoje o que está tendo muito forte no mercado são esses apartamentos, né, para investimento, estúdio. E aí depende muito da lei de zoneamento, o que pode, o que não pode construir, quantos andares pode construir, para a gente saber de fato o que cabe, o que não cabe, para ter o retorno do VGV também. Então isso conta muito. Pô, dependendo da altura do prédio, tem que fazer tantos apartamentos de tanto para potencializar a venda e ter retorno. Ou não, dá para fazer mesclado. Esse da Zona Norte, a gente está fazendo apartamentos de 30 a 60 metros quadrados. Então tem 3 ou 4 tipos de planta, se eu não me engano. E aí depende muito, cara. Depende muito do entorno, do que você quer, de quem você quer atacar, qual tipo de público. Então depende muito. Não tem uma regra assim efetiva que você fala, não, tem que ser A ou B ou C. Sim. Depende muito do momento, do que você quer, também do que você busca. Depende muito. E na incorporadora você consegue aumentar muito mais a margem do que em relação à construtora. Cara, que a construtora, quando a gente fala, hoje nosso braço mais forte é a reforma. A gente ataca muito interiores, né? Que é a reforma de apartamentos e escritórios comerciais. É uma margem de lucro boa, cara. A gente consegue ter uma margem legal, só que assim, tem que ter um volume alto para você começar a ver de fato um dinheiro alto. E a dor de cabeça é muito maior também, né, cara? Porque você lida cada obra com um cliente diferente. Então, assim, a construtora é rentável? Mas a gente começou também a entender que a incorporação é uma parada que é mais pra gente, né? É nosso, e por mais que você tenha investidor, mas é investidor que tá aportando a grana para ter o apartamento dele no final do empreendimento. Mas assim, a margem de lucro é muito parecida, não foge muito, mas de fato você construir para vender, se você não tem tantos investidores, o retorno é muito maior, né? Legal. Porque é um volume maior. E aí um lado pessoal teu, você pensa em passar todo esse know-how aí adiante? Tem essa ideia? Tenho, cara, eu tenho essa vontade, é um projeto também que já está sendo desenhado pela minha equipe de marketing, de entrar na área da educação. Eu até conversei com o Johnny no último evento que a gente foi no Fire Experience, que eu tenho vontade, cara, de entrar nessa parte de mentoria, de educação, e a gente está desenhando para isso, até para se tornar, quem sabe, no futuro, um clube dentro da MLS. Porque o nosso nicho é muito engessado nesse aspecto, muita gente que faz muita coisa ruim. Cara, eu acho que não tem nenhum voltado para isso. Não tem. Se tem, é mais aqueles caras que divulgam nas redes sociais, quer aprender a construir com não sei o que da caixa, ou não, com valor baixo, para ter rentabilidade, mas isso aí é mais fogo de palha. Eu falo de fato um negócio de mentoria, de educação mesmo, para você ensinar os arquitetos a fazer um bom projeto, um projeto, redondo, totalmente bem definido, não tem. Engenharia você mostrar como fazer a gestão de várias obras, porque a gente hoje tem amigos que vêm no escritório pedir ajuda, pedir conselho, os caras tocam 5, 6 obras, a gente toca 20, os caras falam, vocês são malucos. Mas então eu acho que isso também é um nicho que dá pra gente atacar, a parte de educação, porque se a gente tá fazendo e sabe fazer, mesmo sofrendo, por que não também expandir isso para ensinar para os outros? Sim. Então é um projeto nosso também, que a gente está desenhando, mas é uma coisa mais para o segundo semestre, primeiro do ano que vem. Eu estou focando mais na incorporadora e quando estiver rodando, aí eu vou entrar nessa parte também. Legal demais. Cara, reta final aqui do nosso episódio. Papo sensacional com o Sabatin. Agradecer mais uma vez ao pessoal da eMove pela tela interativa aqui no estúdio. Agradecer também a nossa Clínica For You, que é uma patrocinadora do nosso programa. E claro, o nosso espaço de ouro, o Studio For You, que é um local incrível e vai servir para qualquer que seja o produto visual que você quer produzir. Então aqui a gente consegue oferecer desde podcast até curso online, treinamentos, a gente tem as cadeiras carteiras aqui. Aliás, você como um bom engenheiro, o que você me diz desse nosso projeto aqui, hein? Eu ia falar, quando você me desse a palavra para terminar, eu ia falar que ficou bem legal. Eu já tinha visto, né? Você já tinha me trago aqui.
E, cara, eu achei que ficou fenômeno, porque você fez um espaço pequeno, você fez diversos cenários que dá pro cara atacar. E eu acho que falta isso aí, cara, porque às vezes a gente, é o que você falou, você quer fazer alguma coisa diferente, às vezes seu escritório não comporta, pô, você tem uma sala dessa que você dá pra você fazer um curso, uma mentoria, ou, sei lá, um podcast que seja, cara, mas ficou fenômeno, cara, você tá de parabéns, ficou muito legal. Tá vendo, ó, palavra do especialista aqui, elogiando a estrutura. Então você quer entrar em contato com a gente, na descrição do vídeo tem o telefone aqui do Studio For You. Sabatinho, final do programa eu sempre faço um bate-bola. Então eu vou fazer algumas perguntas mais rápidas pra você. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Um sonho que você já realizou. Um sonho que eu já realizei? Começar a formar minha família. Legal. Um sonho que você quer realizar. Quero realizar? Filho. Boa, já tá na linha. Tamo no caminho. Já pediu em casamento ou não? Hã? Você já pediu? Vocês já são casados? Já somos casados. Ah, são casados. 3 anos já. Achei que era o Não, noivo. já somos casados há 3 anos. Legal. Ah, então daqui a pouco o filhão vem. Tá no caminho. Boa. Um hobby teu. Um hobby? Cara, hoje, viajar. Boa. Uma pessoa. Aí uma referência, uma pessoa, um ídolo. Cara, posso falar? Tem que falar uma só? A resposta é tua, você que manda. Cara, se eu pudesse falar, eu falaria minha família, meus pais e minha irmã. Boa. E pra finalizar, se você fosse escrever um livro, qual que seria o título? Puta. Essa eu deixo por último. Essa é difícil, hein? Essa eu gosto de deixar por último. Eu acho que eu escreveria um livro sobre a minha vida e colocaria o título A Minha Maluca Vida, ou A Minha Vida Maluca. Porque a minha vida foi, de fato, todos esses 33 anos, que ainda é pouco, né? Mas eu já vivi muita coisa, errei muito, acertei bastante e eu tenho muita experiência para contar para as pessoas, se eu pudesse mostrar alguns caminhos, algumas coisas que talvez eu não faria ou que eu fiz, e enfim. Acho que eu faria um livro sobre a minha vida. Então eu colocaria Minha Maluca Vida ou Minha Vida Maluca. Um desses dois. Animal. Bom, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu não vou deixar encerrar o episódio sem você me dar o presente. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que estiver assistindo aí, curte bastante o vídeo. Quem quiser ter a oportunidade de conversar com a gente um pouquinho, for dos nossos negócios e quiser vir até o escritório, a gente tá aqui no prédio também, mesmo do Gabriel. A gente tá de portas abertas para todo mundo, pessoas que são empresários, quem não são, quem tem vontade de ser. Eu sempre falo isso nos podcasts que eu participo. As nossas portas estão sempre abertas para todo mundo aí. Cara, queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Junto, trouxe um presentinho para você, como você, bom ZNer, né? Muito. A gente fez uma collab recente, cara, que fez um barulho legal aí da Leme com o Bar do Luiz. Eu trouxe um presentinho pra você, espero que você goste. Se você não gostar, você pode trocar. Se o tamanho não servir, também você pode trocar. Você sabe que eu... Famoso ZN. A gente se encontrou no evento lá e eu falei, mano, que collab animal, e eu vou querer. Então eu já ganhei, ó. A gente fez uma collabzinha com o Bar do Luiz. Eu faço questão de comprar uma também depois. Imagina, cara. Ó. Leme, Bar do Luiz. Eu vou ler antes de virar. Em São Paulo nós não dizemos eu te amo, nós dizemos eu vou te levar no BDL. Isso é exatamente a mesma coisa. Ó, irado. Isso aqui, gente, pra quem é da Zona Norte vai entender. O Bar do Luiz é tão grande também que a galera que não é da Zona Norte conhece. Muita gente, cara. Cara, vou te falar uma coisa só antes de encerrar. Essa collab fez tanto barulho, cara. E assim, essa camiseta específica que eu trouxe, por quê? Porque o Edu e as meninas, eles gostaram tanto dessa... Porque foi tudo feito pela gente. As estampas, os desenhos. Virou uniforme de funcionário, cara. Cara, e eu ia falar isso. Ele tem uma pegada... Virou, cara. Ela fez mais 70 unidades pros funcionários de todos os BDLs, cara. Animal. Ele então, tem uma assim, pegada do Bar do Luiz. Então, assim, ficou legal porque fugiu do padrão deles, daquela camisetinha básica. E assim, eu trouxe porque é o conceito. E a gente foi crescido na Zona Norte. Quem não passou pelo Bar do Luiz tanto tempo, né, cara? Cara, loucura. Então, e assim, eu te falei... Vou contar pra você. A primeira vez que eu saí com a Fernanda, adivinha onde eu levei ela? No Bar do Luiz. E eu vou te falar uma coisa, cara. Você falou do Bar do Luiz ser conhecido. Pra você ter ideia, cara, eu não sei de cabeça agora que quem cuida disso é meu outro sócio. Mas eu acho que já saiu pra 5 ou 6 estados. Caramba. Roupa do BDL. Te juro por Deus. E assim, teve estados que foram pessoas que eram da Zona Norte,
e mudaram por causa de trabalho que compraram. Então, assim, olha o volume de força que os caras têm. O Sim. Bar do Luiz é um fenômeno. Pra mim é o melhor bar que existe em qualquer lugar. E tem que ser o da Augusto Tolli, tá? Tem. Os outros não o são. O outro tá muito gourmet. Não, é igual, o produto é o mesmo, mas não compara. É. E foi uma collab que, assim, foi muito... Ninguém tinha feito ainda, a gente fez uma puta negociação com eles abriram as portas de fato, a Clarinha e a Carol foram maravilhosas. E foi uma collab que tá dando super certo, tem muita peça esgotada já. Então, assim, putz, só tenho que agradecer Carol, Edu, a Clarinha aí pela oportunidade também, foi bem legal. E eu acho que pode ser até um futuro da Leme aí, né? Fazer outras collabs, né? Quem sabe? A gente tá planejando isso também. Legal demais. Obrigado pelo presente. Imagina, cara. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos de todas... Ó, essa descrição vai estar assim, ó. Todos os contatos, arrobas do Sabatim, de todas as empresas do Grupo S. Você que ficou até aqui, meu muito obrigado pela audiência. E na próxima semana a gente tem mais um episódio do Soul Podcast. Valeu!